A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio a gente tem de estar aqui hoje reunido para poder estudar a palavra. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Marcos, no capítulo 15. Nós lemos a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós estamos chegando ao fim aqui da nossa série de mensagens no livro de Marcos. Eu, de uma certa maneira, cobri o capítulo 15 e o capítulo 16 na Páscoa, na semana da Páscoa lá, eu cobri esses dois capítulos. Só que eu fiz isso de uma forma muito rápida, então acabou que a gente não conseguiu dar nenhum tipo de profundidade nisso daqui. Então eu gostaria de aprofundar, principalmente esse texto agora do capítulo 15, a partir do versículo 1, porque eu creio que nós podemos ser grandemente edificados pelo texto que está posto diante de nós. Eu creio que todos os irmãos acharam. Marcos capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondia nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que de costume fazia. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão e pediram que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Palavra de Deus. Senhor, nós pedimos agora, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha repreender toda a ação de Satanás que vem para tirar, Pai, a nossa atenção da Tua palavra. Que a Tua palavra venha encontrar um terreno fértil no nosso coração. Que a Tua palavra venha encontrar ouvidos atentos, olhos que querem perceber e entender, Senhor, a Sua palavra. Então, Pai, nos abençoa com o discernimento da Sua palavra aqui essa noite. Fala, Deus, ao nosso coração e transforma a nossa vida. Revela Cristo, Pai. Exalta o nome do nosso Senhor aqui hoje, através da Sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto agora do capítulo 15, ele é uma direta continuação com o que nós vimos na última semana, quando nós falamos da comparação que nós vimos, começando lá, se você se lembra, do versículo 53 até o versículo 72, nós vimos na última semana Jesus diante do sinédrio, e tudo aquilo que aconteceu, como ele foi levado para lá, como ele foi acusado injustamente, e tudo que nós vimos, como ele foi fiel à sua confissão, mesmo diante do sinédrio. Aí nós vimos que Marcos faz um contraste com a negação de Pedro, mostra a fidelidade de Jesus em meio a todo aquele sofrimento e perseguição, e a negação de Pedro, a serva do sumo sacerdote. Terminado todo aquele tempo, você lembra que na última semana Jesus ele declarou ser o Filho de Deus, Jesus declarou ser o Messias,
Então, por causa disso, ele foi acusado de blasfêmia. Eles têm um veredito: arrumamos tudo que nós precisávamos para matar Jesus. Hoje, então, nós continuamos, e essa perícope, essa passagem aqui, continua de onde nós paramos. Eles pararam naquela deliberação que eles tiveram, blasfêmia. O que vocês acham? Não precisamos mais de testemunhas. Ele se acusou. Conseguimos o que nós queríamos. Então, o texto vai falar aqui: de manhã bem cedo, versículo 1. Os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Aqui, logo de início, de manhã bem cedo, é interessante isso, porque eles passam a noite fazendo todo aquele processo ilegal deles, de acusação. Eles já têm uma decisão formada, e agora bem cedo eles vão levar eles a Pilatos, o governador, para que ele então possa agora sentenciar Jesus, uma vez que os judeus, eles não tinham a autorização da pena capital. Eles não poderiam executar ninguém sem a autorização de Roma. Roma era o governo que tinha a autoridade para matar. Ninguém mais tinha, a não ser com a permissão de Roma. Então, os judeus, eles tinham uma certa liberdade, eles poderiam algumas coisas julgar, mas eles tinham que sempre passar por Roma. É por isso que eles estão levando agora de manhã bem cedo, era a hora que eles começavam a trabalhar, de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos. Aqui nós temos todo o sinédrio, toda aquela galera que sempre tentou arrumar um jeito de matar Jesus. Agora, finalmente, eles conseguiram. E aí eles vão levar para cumprir aquilo que Jesus disse: o Filho do Homem será entregue aos gentios. Ele vai ser entregue aos líderes religiosos, são eles que vão condenar, são eles que vão fazer o que eles têm que fazer, mas eles será entregue aos gentios, e é isso que nós vemos aqui. Mas é interessante aqui, que depois de chegar a essa decisão, depois de tudo que nós vimos, chegar a essa decisão aqui, é só um resumo do que nós vimos na passagem anterior. Eles chegaram a uma decisão, então eles amarram Jesus e o levam para entregar a Pilatos. E é interessante o porquê que eles necessitam amarrar Jesus, sendo que Jesus nunca ofereceu nenhum tipo de resistência, até mesmo no jardim do Getsemane, quando eles chegam lá com espadas e porretes para pegar Jesus, ele fala: sempre estive ensinando vocês nunca me prenderam no templo, por que vocês estão vindo com espada e porrete na mão para me prender? Jesus nunca resistiu a nada. Então é interessante o fato de Marcos narrar aqui para nós, que ele foi amarrado. Por que eles amarrariam Jesus, sabendo que Jesus não faria nada, que Jesus não escaparia, que Jesus, ele não é um rebelde? Por que eles amarram Jesus? Porque eles querem chegar para diante de Pilatos, eles querem um efeito visual. Eles amarram Jesus e entregam Jesus a Pilatos com as acusações, mas entregar Jesus amarrado mostraria para Pilatos que aqui está um prisioneiro perigoso. Nós já prendemos ele, nós já capturamos ele. Então é um efeito para trazer drama àquelas acusações, para trazer peso às acusações que eles tinham contra Jesus. Então, de novo, é mais uma fachada para enganar, para tentar dar base àquilo que eles queriam fazer, que era acusar Jesus diante do governador, diante de Pilatos, diante do representante do imperador na Judéia. E aí, eles tinham essa necessidade aqui por dois motivos. O primeiro eu já falei, porque eles não tinham a autorização da pena capital. O segundo era trazer ele para Roma, trazer ele para os governantes romanos, trazer Jesus para eles, e eles sentenciarem Jesus à morte, tinha um efeito que eles gostariam muito que acontecesse. Eles desencorajariam qualquer tipo de continuar aquilo que ele começou. Então eles querem humilhar Jesus publicamente, para que assim então se desencoraje todo tipo de movimento dos seus discípulos que poderiam vir atrás dele, e de todos aqueles que podiam retomar aquilo que ele começou.
Então eles têm um efeito, eles querem desencorajar Jesus, ou desencorajar o povo, humilhar Jesus diante do povo. Porque aí você tem uma soma de dois poderes, tanto os nossos líderes religiosos, quanto os governantes, o próprio império, até os gentios sabem que ele é um pecador. Até os gentios o condenam. Então todos o estão condenando. Era isso que eles queriam mostrar aqui para eles. Mas é interessante que aqui nós aprendemos uma lição muito valiosa. Porque eles vão usar a religião, eles vão usar esse zelo religioso, zelo pela verdade, para fazer o quê? Para distorcer a justiça, para condenar um inocente e levá-lo à morte. É interessante que a inveja e o medo, ele vai fazer essas coisas. Eles tinham inveja de Jesus, eles tinham medo do que Jesus poderia fazer, porque Jesus poderia se tornar muito famoso e acabar tirando eles do poder. Jesus vivia em confronto com eles, mostrando para eles a hipocrisia deles. Então eles tinham inveja de Jesus e medo de Jesus. Aí eles vão usar uma máscara religiosa como desculpa para poder condenar o inocente. Para poder condenar o inocente. Então a gente tem que vigiar a nós mesmos, porque nós também somos capazes de usar a religião e a nossa religiosidade com a desculpa de zelo religioso, de pureza pela verdade, para atacar pessoas, para destruir pessoas. Quando na verdade o nosso mestre nunca fez isso. O nosso mestre nunca nos ensinou isso. Isso aqui ensina é religião. Nós somos capazes de manipular, de mentir, distorcer, tudo isso disfarçado de zelo religioso, por causa das nossas invejas, por causa do nosso medo. O chamado aqui de Marcos para nós, o ensinamento para nós aqui é nós devemos nos vigiar a todo momento. Mas o texto continua do versículo 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Você é o rei dos judeus? Note uma coisa que é muito importante aqui. Muitas vezes nós lemos a Bíblia correndo e a gente não se atém aos detalhes. E a Bíblia não, as palavras foram escolhidas com cuidado. A Bíblia não foi escrita correndo. E nem nós devemos ler a Bíblia correndo. Quando você vê no versículo 2, você é o rei dos judeus. Isso, em primeiro lugar, é uma pergunta sarcástica, irônica de Pilatos. Mas você note que existe uma diferença muito grande entre aquilo que os religiosos acusaram Jesus, do que chegou para Pilatos, para o governador. E por que é diferente? Lembre-se que Jesus ele foi acusado por quê? Porque ele era o Messias, porque ele se denominou ser o Filho de Deus, se denominou sentar ao lado de Deus, compartilhar o trono de Deus, ou seja, ele se denomina Deus. É por isso que ele está sendo julgado e condenado, certo? Religiosamente. Agora, eles não podem chegar para Pilatos com uma acusação religiosa. Porque senão, o que Pilatos vai fazer? São coisas das religiões de vocês, vai embora, sai daqui. Tenho nada a ver com isso. Eu não vou julgar coisas da religião. Note que então, o que eles têm que fazer? Eles têm que traduzir, eles têm que mudar a acusação deles do campo religioso para o campo civil. É por isso que eles vão acusar de o rei dos judeus. Ele se diz ser o rei dos judeus. Não, ele não disse isso. Ele disse que ele era o Filho de Deus, o Messias, e que ele dividia a glória com Deus. Foi isso que ele disse. Ele não disse que ele era o rei dos judeus. Agora, isso é a mesma coisa que continua acontecendo e sempre acontecendo na história. Por exemplo, ninguém pode nos levar, principalmente aqui no Brasil, você não pode ser levado a um tribunal por questões religiosas. Você não vai para um juiz, diante de um juiz civil, por questões religiosas. Por aquilo que você fez na igreja de errado, aí o pastor te leva para o juiz. Você não vai, o juiz vai chegar lá e vai falar, o que você está fazendo aqui?
Vai resolver seus problemas lá na igreja, não é lugar. Mas é interessante que essas coisas, a tática dos religiosos continua sendo a tática que é usada contra a igreja, sempre foi usada contra a igreja. Qual é? É sempre pegar, transformar as acusações religiosas em acusações políticas. Olha, eles são um perigo para a sociedade. Por quê? Não, porque eles acreditam que só Jesus é o caminho. Não, isso é exclusivismo. Isso vai segregar pessoas. Isso vai trazer todo tipo de maldade. Eles têm que traduzir essa acusação religiosa em uma acusação civil. É exatamente isso que eles estão fazendo com Jesus aqui. Eles não podem chegar, ele falou que ele é Deus. Aí Pilatos, romano, do jeito que ele é, fala assim, e se ele for? Era o máximo que ele falar para eles. Então eles traduzem isso para poder acusar Jesus. E aí Jesus ele vai responder, e a resposta de Jesus aqui, como sempre, tudo que sai da boca de Jesus é maravilhoso. Aí a resposta de Jesus, a pergunta de Pilatos, a pergunta, você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, tu o dizes. Tu o dizes. Mas peraí. Jesus tinha acabado de falar aqui para o sumo sacerdote, no versículo 62, quando ele perguntou, você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou. Simples, claro e direto. Tem alguma dúvida aqui do sou aqui? Está claro para todo mundo? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ele acrescenta, não apenas isso, não, vocês vão me ver ainda sentado do lado de Deus. Mas aqui ele não fala sou, ele fala o quê? Tu dizes. E aí tem uma discussão dentro da academia por causa disso aqui. Aí você vai ler os comentários, e aí aquela discussão, o que Jesus quis dizer com isso e tal. Tu o dizes. O que Jesus... Qual que é a diferença dessa pergunta para a pergunta anterior? A pergunta anterior para Jesus foi muito clara. A pergunta do sumo sacerdote foi clara e direta. Você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus? Sou. Pergunta clara, direta, e revela exatamente aquilo que Jesus é. Agora, essa pergunta aqui, você é o rei dos judeus? Essa é a pergunta que ele está tentando refazer na cabeça dos seus discípulos, desde que eles entenderam quem ele é. Ele é o rei, mas ele não é o rei dos judeus. Ele é o rei do universo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então é por isso que ele responde que tu dizes. Ele quer também se livrar dessa conotação de Messias ou rei político que eles esperavam. Ah, vai vir aí, lembra da expectativa messiânica que eles tinham? O descendente de Davi que vai destronar Roma. Ele está esperando um novo rei, o rei dos judeus. É assim que eles o acusam aqui. A ironia de tudo isso é que eles estão, de uma maneira pejorativa, tirando sarro de Jesus com esse título, quando na verdade eles estão falando uma verdade sobre ele, porque ele é o rei. Mas ele não é apenas o rei de Israel. Ele é o rei de todo o universo. É por isso que ele responde, tu dizes. Ele joga de volta, você está afirmando a minha realeza. Você está afirmando a minha realeza, mesmo que você esteja aí fazendo graça, na verdade, disso. Que você não acredita nisso. Você está afirmando a minha realeza. Então ele vai se distanciar dessas conotações aí, políticas, que o termo tem. É por isso que ele não fala sim e nem não. Ele fala, sim, mas não é isso que vocês estão pensando. Eu sou, mas não da maneira com que você espera. Eu sou, mas não da maneira com que você pensa. Eu sou, mas eu não vim destronar Roma. Eu vim destronar todo o reino de Satanás. É isso que eu vim fazer. E aí parece aqui, aos olhos humanos, que Jesus ele está completamente impotente no meio disso daqui. Que Jesus aqui, ele está sendo subjugado, que Jesus está
vencido, principalmente por causa da circunstância em que ele se encontra. E o que Pilatos está fazendo aqui, essa ironia da sua pergunta, tu és o rei dos judeus, e quase que você consegue ver a cara dele quando você lê a pergunta dele, porque que rei é esse que está amarrado? Que rei é esse que está preso diante de mim? Porque lembre-se que Pilatos não é um rei. Que rei é esse que não tem autoridade real? Que não tem soberania real? É isso que tudo isso aqui está mostrando. Contudo, Jesus ele pode ser tudo aqui, menos impotente. Porque nesse texto nós vemos que, ironicamente, ele está no controle de tudo. É ele quem está no controle de toda a situação, não é Pilatos. Não é Pilatos. Por quê? Porque ele também vai responder Pilatos da mesma maneira irônica com que ele perguntou para ele. Jesus, ele pergunta para Jesus de maneira irônica, você é o rei dos judeus? Olhando para ele, olhando para suas mãos, olhando para como Jesus estava, trazido por líderes religiosos, amarrado, sem nenhum tipo de poder. Que rei é você? É quase a pergunta dele. Aí ele fala, tu dizes. Ele também responde a ele com a mesma ironia. E é isso que fascina Herodes. Porque Herodes está esperando o quê? Alguém se defendendo diante de um governador. Como assim? Aí ele não sabe muito o que fazer com Jesus. A falta de resposta clara de Jesus deixa ele assim, mas espera aí, tem coisa aqui. E Jesus, depois disso, ele permanece em silêncio, porque depois que ele fala, tu dizes, e lembra, ele está na presença do governador ali, do representante do imperador, da autoridade máxima que nós temos ali na Judéia naquele momento. Ele está na presença dos líderes religiosos, ele está na presença de testemunhas do povo, e Jesus não tem problema nenhum falar assim, tu dizes. E depois ele fica em silêncio. Depois que ele fala isso, os caras começam a mandar em cima dele acusações falsas, como eles fizeram antes. E aí Pilatos começa a ouvir todas aquelas testemunhas, falando tudo aquilo. E qual que é a pergunta dele para Jesus? Olha, você não vai responder isso não? Você viu o que ele falou de você agora? Você vai ficar quieto aí de novo? E eles continuam então a acusar Jesus, e Jesus em silêncio. E isso começa a chocar a Pilatos. Por quê? Porque o silêncio de Jesus é um problema para ele. O silêncio de Jesus podia ser interpretado basicamente de duas maneiras. Ele é culpado, ele não tem nem resposta para as acusações, então ele é culpado. Ou ele poderia ser interpretado como, ele é insubmisso às autoridades. Ele não se submete às autoridades, então ele é alguém perigoso para a sociedade, a gente precisa condenar ele. O silêncio de Jesus, então, podia levar ele à direta condenação. Pilatos sabe disso, e ele sabe disso. Mas é interessante que, quando você está diante de um tribunal, e a sua vida está em jogo, se tem uma coisa que você não fica, é quieto. Imagina que você está condenado à morte por acusações que foram feitas a você, diante de um tribunal. Aí você sabendo que você não fez nada, você vai ficar calado recebendo todas aquelas injustiças, correto? Quem fica calado diante de um juiz quando a sua vida está em risco? Jesus. E aí ele começa então essa falta de resposta, tanto a resposta quanto a falta de resposta aqui, vão mostrar quem realmente está no controle de tudo. E não é Pilatos, é Jesus. Então ele vai mostrar para Pilatos que ele está no comando, e aí isso vai trazer a Pilatos o quê? Uma pulga atrás na orelha aí. Mas espera aí. Então quem que é ele? Por que eles estão acusando ele dessa maneira? Aí ele começa a questionar os motivos dos líderes religiosos, sabendo que foi por motivo de inveja que o trouxeram. Ele entendeu o que está acontecendo, ele também não é bobo. Pilatos não era bobo. Ele sabia que era inveja deles. A partir desse momento, então, agora ele está... É interessante que a palavra grega que
Marcos vai usar aqui, ele está espantado, né? Ele está surpreso, ele está aqui então admirado com o silêncio de Jesus. É a mesma palavra que quando Jesus fazia milagres, as multidões, Marcos usava essa palavra para descrever como que as pessoas viam os milagres de Jesus. Eles estavam espantados com os milagres de Jesus. É a mesma palavra, né? Que na verdade é traumatizar, de onde vem a nossa palavra traumatizar. Então ele está traumatizado com o silêncio de Jesus. Como que ele pode fazer isso? Então ele está maravilhado com Jesus. E ele percebe que Jesus é inocente, que ele não fez nada. A partir disso, então, ele quer libertar Jesus. Ele quer dar um jeito de libertar Jesus. E é o que ele vai tentar fazer mais tarde, né? E aqui é interessante para nós que Jesus nos ensina uma grande lição para a nossa vida, hoje. Nós devemos temer a Deus e não a homens. Temam a Deus e não a homens. Não temam aos homens e o que eles podem fazer com ele, porque os homens vão pegar vocês, podem matar o corpo de vocês e é isso. Temam a Deus, porque ele pode não apenas matar o corpo, mas pegar a alma e jogar no inferno. Temam a Deus, e existe um paradoxo aqui, uma aparente contradição. Se você temer a Deus, você não vai temer mais nada. Se você temer a Deus, se você teme a Deus e apenas a Deus, você não teme a mais nada. Ao passo que se você temer qualquer outra coisa, você vai viver com medo de tudo. Se você teme a Deus, nada do que possa te fazer o homem, nada do que possa te fazer circunstâncias, sofrimentos, nada do que pode ser tirado de você vai te afetar. Mas se você teme a homens, você vai sempre estar com medo de homens, buscando a aprovação de homens, mentindo para agradar homens, fazendo coisas que você não devia, quebrando a lei de Deus, por causa do que vão pensar de mim. Então, enquanto nós temermos a homens, nós nunca vamos conseguir viver o Evangelho. Enquanto nós temermos a homens, nós nunca vamos conseguir viver de maneira livre, porque olha para a resposta de Jesus e olha para a liberdade que Jesus tem. Ele não está preso a nada nem a ninguém. Eles podem fazer com ele o que eles quiserem. Ele não tem medo de nada e de ninguém. Ele não tem. Meus irmãos, quem teme a Deus, o que esse mundo pode fazer com uma pessoa que teme a Deus? Nada. Pega o apóstolo Paulo como exemplo. Você bate naquele homem, você joga ele na cadeia, você amarra os pés dele no tronco, e ele faz o quê? Começa a agradecer a Deus e louvar o nome do Senhor. Você coloca ele numa situação de fome extrema, de necessidade, ele vai falar o que para você? Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Você bate nele, você humilha ele publicamente, você arrebenta com as costas dele, dá as 39 chicotadas nele. E aí ele fala o quê? Nossa, eu fui digno de apanhar por causa de Cristo. O que você faz com um homem desse? Nada. Como que você tira a fé de um homem desse? Como que você destrói um homem desse? Você não destrói, porque nem a morte o parou. Até hoje nós estamos lendo o que ele escreveu. Se você temer a Deus, você não vai temer mais nada. Mas enquanto você ficar temendo a homens, você vai temer tudo, menos a Deus. Menos a Deus. E aí, a partir do versículo 6, o texto vai nos dizer, Marcos aqui vai nos dizer, por ocasião da festa, e a festa aqui da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que era de costume fazer. Aí Pilatos vai perguntar no versículo 9: vocês querem que eu lhe solte
o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes o haviam entregado a Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão e pediram a Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. E é interessante aqui então, ele querendo soltar Jesus, porque ele já entendeu que Jesus é inocente, querendo soltar Jesus, ele vai aproveitar da ocasião da festa da Páscoa, que eles libertavam um prisioneiro, que a multidão aclamasse, pedisse a ele. Então ele vai, vou aproveitar esse momento, vocês querem que eu liberte Jesus? Porque Jesus, afinal de contas, é um homem popular, ele conhecia Jesus muito bem, todo mundo conhecia Jesus muito bem, ele conhecia aquilo que Jesus fez, ele falou, a população vai chamar por ele, depois de tudo que esse homem fez, depois de todas as histórias que eu escutei, se é verdade ou não, os caras amam ele, então vai ser fácil libertar ele. Engano dele. Então, vocês querem o rei dos judeus? Vocês querem que eu solte Jesus? E aí o texto vai nos narrar a outra escolha, a outra opção. A outra opção é um homem chamado Barrabás. Segundo alguns manuscritos do texto de Mateus capítulo 27, o nome dele completo era Jesus Barrabás. Porque Jesus, afinal de contas, era um nome muito comum. Era quase como João e Maria. Naquele tempo, João e Maria também era muito comum. Continua sendo comum hoje. Mas naquele tempo, todo mundo chamava Jesus. Por que todo mundo chamava Jesus? O que o nome Jesus significa? Salvação. Lembra do trocadilho que nós vimos? Quando nós vimos o começo do Evangelho? Né? E o seu nome será Jesus. Será salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu nome será salvação. Então o nome Jesus significa salvação. Agora nós temos um outro homem com o mesmo nome, o salvação. Mas o próximo nome dele é Barrabás. Barrabás é a junção de duas palavras aramaicas. Bar, que é filho, filho, Abas, pai. Então, filho do pai. Ele é o homem da salvação, ele é a salvação, filho do pai. A salvação que vem do filho do pai, mas esse é um filho terreno. E do outro lado nós temos Jesus, o Messias. Jesus, o chamado Cristo. Jesus, salvação, e essa salvação é o Messias, o Cristo. O filho do Deus Altíssimo. Ele não é o filho do pai terreno. Então nós temos um contraste aqui que Marcos quer nos fazer, entre Jesus e Barrabás. Um é aquele que traz salvação através dos seus próprios esforços, porque ele, para aquele povo, ele era como se fosse um Robin Hood. Aquele cara que fazia revolução, pegava em armas, matava romanos mesmo, era quase como se fosse aquele grupo dos zelotes daquele tempo. Então ele era um assassino, um homem mau, um homem que era rebelde, que causava muito transtorno, que não aceitava a sociedade romana impondo taxas e fazendo tudo que eles estavam fazendo. Mas como que ele queria libertar? Através da força do braço, através do sangue, através do derramamento de sangue dos seus inimigos. Agora, do outro lado, nós temos Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Pai Celeste. E ele tem um modelo de salvação que é completamente oposto ao deles. Salvação agora, para esse, não é mais derramando o seu sangue, o sangue dos seus inimigos para conquistá-los, mas derramando o seu próprio sangue para conquistá-los. Ele vence não derrotando, mas ele vence através da sua derrota. É um modelo completamente diferente, e é isso aqui que Marcos quer mostrar para a gente. Existem dois paradigmas, existem dois modelos de salvação, que ele quer nos mostrar aqui. E frequentemente nós somos tentados a escolher Barrabás. Nós somos tentados a usar métodos humanos, o esforço humano, para resolver as nossas coisas, para resolver os nossos problemas. Nós somos tentados nós sempre temos essa escolha diante de nós.
Eu vou vencer essa batalha através do jeito de Cristo ou através do jeito de Barrabás? O que a gente gosta de fazer? A gente gosta do jeito de Barrabás. É de pegar em armas, é de discutir, é de debater, é de ir na força do nosso braço. Quando na verdade o nosso chamado, o caminho que o Rei Jesus nos ensinou, é um caminho de sacrifício, é um caminho de entrega, é um caminho de você se entregar para poder vencer. Lembre-se do livro de Apocalipse, quando lá no livro de Apocalipse, nós temos lá aqueles que foram mortos, eles foram degolados, tiveram suas vidas ceifadas por causa do testemunho de Cristo, e aí eles seguiam o Cordeiro por onde ele ia. É o que o livro de Apocalipse vai nos dizer. O que isso significa? Que eles venceram como o Messias venceu. Eles venceram da mesma maneira com que o Cordeiro venceu. E como que o Cordeiro venceu? Através do seu sangue. Através da sua morte. Nós fomos chamados a vencer e imitar o Cordeiro. Meus irmãos, a gente fica preocupado demais em ficar nos justificando, em ficar nos defendendo, ao ponto de nós sermos capazes de fazer qualquer coisa para defender aquilo que nós acreditamos, a nossa causa, a nossa honra, ou sei lá o quê. Aí quando nós temos um objetivo e nós queremos avançar alguma agenda nossa, a gente é capaz de sempre escolher Barrabás e os métodos mundanos para poder fazer aquilo que nós queremos, em vez de confiarmos no Senhor e deixar os resultados na mão dEle. Nós somos assim. Aí ele pergunta, e ele insiste na pergunta no versículo 12, depois que eles falam que eles querem aí Barrabás, né? E aí a pergunta dele, tá bom, então o que eu vou fazer com o rei dos judeus? Então o que eu vou fazer com Jesus? O que eu faço com ele? E aqui nós chegamos no centro teológico de toda essa passagem. Se você não prestou atenção em mais nada que eu falei hoje, presta atenção no que eu estou falando agora. Nós chegamos no centro, naquilo que é o mais importante de toda a passagem, que Marcos quer deixar muito claro para mim e para você aqui. Então ele insiste na pergunta, Pilatos insiste, o que vocês querem que eu faça com ele? E o que eles falam? Crucifica-o, crucifica-o. E esse aqui não é um pedido baseado na razão, não é um pedido baseado no julgamento, correto, sério, não é um pedido baseado em averiguação de evidências, ele é um grito de ódio contra Jesus. Eles odeiam Jesus, eles com todo o coração, eles gritam, crucifica-o. É um ódio irracional, sem nenhum tipo de motivo, crucifica-o. Eles não querem razão, eles não querem justiça, eles têm ódio dele. Aí a pergunta é, no versículo 14, mas por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Querem ele? Crucifica-o, mas por quê? Crucifica-o, mas por quê? Porque o verbo grego aqui é contínuo. Ele não perguntou uma vez, mas por quê? O que ele fez? Ele continuou perguntando para eles, o que ele fez? Qual que é a acusação dele? Eu não encontro culpa nenhuma nele. E eles não ouviam mais o que Pilatos estava falando. E eles gritavam com mais e mais força, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas o que ele fez? A multidão está descontrolada. Ela não oferece nenhum tipo de resposta. Ela não oferece nenhum tipo de argumento. Ela não oferece nenhum tipo de razão. Ela só grita, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É um ódio que nasce do coração, explode na boca. Crucifica-o. Por quê? O que ele fez? Crucifica-o. Nós odiamos, nós o odiamos. É isso que ele está nos mostrando aqui. Eles não apenas então rejeitam Jesus, eles exigem o quê? A crucificação, que era o método mais cruel de morte no Império Romano.
Era o método mais cruel, o método mais humilhante. Eles não querem apenas matar Jesus. Eles querem acabar com Jesus, eles querem humilhar Jesus. Eles querem que ele sofra até o último momento de vida dele. Eles não querem apenas acabar com a vida dele. Eles querem destruir ele, a sua memória, qualquer dignidade que ele tivesse, em procissão, andando nu, carregando uma cruz. Aliás, quando Pilatos o entrega à morte, talvez você não saiba disso, e as pessoas às vezes ficam escandalizadas com o filme A Paixão de Cristo, se você já assistiu, e Jesus então ele vai ser entregue a ser açoitado, e diferente dos judeus, não tinha 39 açoites mais 40 açoites, e era o limite que alguém podia ser açoitado. Os romanos não tinham limite, eles açoitavam até os soldados se cansarem. E diferente do chicote dos judeus, o chicote dos romanos, eles tinham pedaços de osso, ou de metal, ou vidro na ponta. Conforme eles iam açoitando o indivíduo, a pele ia saindo, ao ponto de se aparecer os ossos. Era por isso que nós vemos nos livros dos Salmos, quando Davi fala, profetizando sobre Cristo, falando que eles viram os meus ossos. Ele não estava brincando. As pessoas que eram condenadas à crucificação, muitas e muitas vezes morriam antes de chegar na cruz, por causa dos açoites. Eles morriam sendo açoitados, não dava tempo nem de crucificar o cidadão. Então ele entrega Jesus para ser açoitado. Eles querem humilhar Jesus. Eles não querem apenas matar Jesus. Eles querem que ele sofra. Que ele sofra. Essa é a tentativa então inútil e fútil de nós seres humanos. Porque se você está pensando que eu estou falando dos romanos ou dos judeus, eu não estou falando deles. Eu estou falando do ser humano. Porque esse grito aqui que nós ouvimos eles gritando, crucifica-o, crucifica-o, mata-o, é o ódio do ser humano por Deus. É isso que Marcos está nos mostrando aqui. A parte da graça do Espírito Santo, a parte da graça de Deus, o ser humano odeia Deus. Odeia Deus. Uma vez eu escutei um teólogo falando assim: eu não acredito que Deus vai deixar as pessoas lá no inferno, eu acredito que Ele vai lá no inferno, Ele vai abrir a porta e vai convidar as pessoas para vir. Se Deus fizesse isso, aqueles que estão lá trancariam a porta e diriam: eu prefiro estar aqui pela eternidade do que me submeter a você, porque eu te odeio. Porque é assim que nós somos a parte da obra regeneradora do Espírito Santo. O ser humano natural odeia Deus. É isso que ele está nos mostrando aqui. Então eles querem eliminar, porque agora, quando Deus se tornou homem, agora os pecados são expostos, eles não têm mais como ignorar Deus. Agora ele vem reivindicar aquilo que é dele. Lealdade, submissão, o rei está aqui. Eles querem então destruir. Eles querem acabar com qualquer tipo de reivindicação que Deus tenha sobre a sua vida. O homem odeia tanto Deus, que no dia que Deus se tornou homem, o homem matou a Deus em Cristo Jesus. Nós odiamos a Deus. Mas eu não odeio a Deus, porque o Espírito Santo do Senhor transformou a nossa vida. Porque não existe diferença nenhuma entre nós que estamos aqui e aquelas pessoas que estão lá fora. Nós estamos aqui hoje por graça e somente graça. Nós não somos melhores do que ninguém. Melhor do que ninguém. Então a presença do Rei Eterno na terra se tornou tão intolerável para eles, para esse mundo, que eles queriam matá-lo, que eles odiavam tanto, que eles o rejeitavam. Eles não querem um rei que venha reinar sobre eles. Eu quero reinar sobre mim mesmo. Esse é o nosso grito desde o Jardim do Éden.
Eu não quero me submeter a você, Deus. Eu quero andar com as minhas próprias pernas. Eu quero decidir o que é certo e o que é errado por mim mesmo. Eu não quero que ninguém faça isso por mim. Eu quero independência. Pois bem, é isso que você quer? Tome. Pegue a sua independência. Esse é o drama, então, o drama de toda a Bíblia. Esse é o drama que Deus suportou por todo o Antigo Testamento com seu povo. Não é exatamente isso que nós vemos no Antigo Testamento? Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que cuida. Deus tira eles do Egito. Deus faz milagres. Deus coloca eles na terra. Deus luta por eles. Deus derrota exércitos gigantescos para poder proteger o seu povo. Deus faz tudo que eles precisavam. Tudo que ele podia para guardar o seu povo. O que ele retém em troca? Ódio, rejeição, desobediência. Eles nem saíram do Egito, eles já estavam fazendo um bezerro para adorar. O que Deus faz? É o drama de Deus por toda a Bíblia. Aliás, é o drama de Deus por toda a história da humanidade. Porque Deus nunca fez nada para nós odiarmos. Nunca fez nada para nós odiarmos. Nada. Ele continuou de novo e de novo enviando as suas ondas de amor e de cuidado, e nós continuamos o odiando. Essa é a história de Israel, que é a minha história e a sua história. É isso que ele está nos mostrando. Então, Jesus está aqui a caminho da morte, por aqueles que o odeiam, e gritam, crucifica-o, crucificam. Meus irmãos, vocês conseguem entender o que Jesus está fazendo aqui? Jesus, ele não está indo para a cruz para morrer por pessoas que estão aclamando ele, que o amam, que estão idolatrando ele, que falam, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós estamos aqui para te apoiar, Jesus. Ele está indo para a cruz para morrer por pessoas que estão gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não basta matar, ele tem que ser humilhado, ele tem que ser torturado, ele tem que ser destruído. Crucifica-o. Mas quanto mais eles gritam, crucifica-o, quanto mais eles gritam com ódio, mais firme ele permanece no seu amor. Quanto mais eles odeiam a ele, quanto mais eles dizem não, mais ele diz sim. Quanto mais eles o odeiam, mais ele ama. E mais ele persiste nesse amor. Apesar de toda esse ódio, porque não é apenas indiferente, eles não são indiferentes a Jesus. Tem gente que é indiferente, para mim tanto faz. Eles não são indiferentes, eles são hostis, é um ódio. Você já viu que tem gente que só de falar o nome de Deus, só de falar de Cristo, a pessoa fica irada. Já viram isso ou não? Esse é o ser humano na sua carnalidade completa. Então, o grito incessante aqui por crucificação é o não mais veemente que a humanidade poderia dar a Cristo, o seu Criador. É o grito mais forte que a gente poderia ter dado para Ele. Nós não te queremos, nós não amamos você, nós queremos você morto. É isso que esse é o choque de tudo isso aqui. É isso que Marcos vai deixar. Qual que é a resposta agora de Jesus? O que Jesus faz? O que você faria, meu irmão, minha irmã? Com esse amor rejeitado, não apenas rejeitado. Não é que a pessoa te largou e foi embora. A pessoa quer a sua morte. Ela quer que você seja humilhada. O que você faria? Bom, eu não sei o que você faria, mas eu sei muito bem o que Jesus fez. Ele se rejeitou a deixar. Ele se rejeitou. Jesus podia ter feito 1 milhão de coisas. Ele falou, cara, não preciso disso. Imagina eu lá. Gente, na igreja já tem hora que a gente bate e diz, cara, eu não preciso disso. Você imagina você num lugar desse aqui. Eu num lugar desse aqui. Fala, você está de brincadeira comigo?
Eu estou aqui, eu vou morrer por vocês, vocês já me xingam. Não é, basta quer me matar, não. O negócio é mais embaixo. Estou fora disso. Mas glória a Deus, porque Ele não é assim. Ele não é assim. A resposta dele é um amor, é um grito de aceitação ainda mais forte e mais poderoso do que os gritos de ódio deles. Ele não se retira, ele não revida. O silêncio e a submissão de Jesus são a sua resposta para esses gritos de ódio. O silêncio e a sua submissão são a resposta. Mas o seu silêncio, ele não é uma aceitação passiva da derrota que ele está sofrendo. Jesus, ele não está ali sendo derrotado. Jesus, ele está ali porque ele quer, é de maneira voluntária. Jesus, ele está ali com uma recusa ativa e não passiva. É uma recusa ativa de abandonar aqueles que o rejeitam. Jesus, ele se recusa a te abandonar. Jesus, ele se recusa a deixar você. Por mais que você o odeie, Deus, ele vai atrás de você, ele sai da onde ele está, ele desce, ele encarna e ele vem ao nosso encontro. Eu me recuso a deixar vocês andarem dessa maneira. Eu me recuso a deixar vocês viverem assim. Eu me recuso. Quanto mais eles gritam, mais ele grita no silêncio. Mais ele grita. E se você não entendeu ainda do que eu estou falando, eu estou falando de a gente. Porque, se você não entendeu essa passagem, ela está falando de você e de mim. Esse ato aqui, de Jesus se trocar por Barrabás, é a história da salvação. É toda a história da salvação de uma maneira dramatizada, mostrada para nós de uma maneira muito clara. É o justo tomando o lugar do injusto. É o inocente tomando o lugar do assassino, do rebelde que é Barrabás. Mas nós somos Barrabás. Barrabás é uma representação de nós, da nossa humanidade. Barrabás é você. É você que merecia a cruz, era você que merecia a morte, porque nós somos assassinos, nós quebramos a lei de Deus, nós desobedecemos, nós o odiamos. Mas então, Jesus, ele troca de lugar com ele, Jesus troca de lugar com você, ele vai para a cruz que você merecia, para que você não tivesse que ir para a cruz. Barrabás sai solto, ele volta para a sociedade, e Jesus toma o seu lugar. Ele vai ser açoitado, vai ser humilhado e vai ser morto. Esse é o próprio Evangelho. Mas eu gostaria talvez de chocar um pouquinho você mais com uma ilustração. E eu sei que qualquer tipo de ilustração ela não arranha nem a superfície do que é o Evangelho. Mas deixa eu contar para vocês, deixa eu mudar os elementos aqui dessa história, para eu fazer uma parábola para você. Imagina aqui que Pilatos é um grande rei, ele é um imperador. Imagina aqui que Jesus é o filho desse imperador. Imagina que Barrabás é um assassino, e ele é um assassino. Mas Barrabás, ele vai matar, ele não vai matar pessoas numa rebelião. Barrabás, ele vai planejar e ele vai assassinar todos os filhos e filhas do rei Pilatos. Ele vai assassinar a família real, a esposa e todas as pessoas, exceto por um único filho, que estava ausente no dia da trama. Ele é preso, o filho que não foi morto volta, e ele escuta tudo o que aconteceu, chora e lamenta pela sua mãe e pelos seus irmãos e irmãs que foram mortos por Barrabás. E chega o dia do julgamento. E o grande rei, se você entende uma monarquia, quem julga, quem é o grande juiz de uma monarquia, é o rei. Ele faz as leis e ele julga. E ele é trazido, então, Barrabás é trazido diante desse grande rei. E aí começa-se, ele é condenado à morte. Mas no meio desse julgamento, acaba-se a sentença, Jesus, o filho dele, fala assim, eu pego o lugar dele. Todo mundo está atônito, como assim eu pego o lugar dele? Eu vou morrer por ele.
ele merece a morte, o que ele fez com a minha família merece a morte, mas eu o perdoo. E eu sei que não basta perdoar, porque existe uma dívida a ser paga, e eu sei que existe justiça no reino do meu Pai. Então alguém vai pagar essa dívida, e eu sou a pessoa que vai pagar essa dívida. Eu tomo o lugar de Barrabás. Mas deixa eu adicionar uma coisa, Pai. Deixa eu adicionar só mais uma coisa. Eu não quero apenas que ele morrer por ele, e depois de morrer por ele, ele sair daqui e continuar com a sua vida. Eu quero que o Senhor faça mais uma coisa por mim, Pai. O Senhor vai pegar ele, e ele vai ter agora o meu nome. Pai, ele vai ter agora a minha coroa, porque ele vai ser agora o herdeiro. Pai, ele vai sentar no trono que é meu. Tudo que é meu agora é dele. Essa é a verdade da cruz. Em termos de proporção, de novo, arranhar a superfície do que Cristo fez por nós. Mas se você quer uma ilustração do que Cristo fez por mim e por você, foi isso. Jesus não apenas morreu por você numa cruz para pagar o preço dos seus pecados. Jesus morreu por você e por mim para restaurar um relacionamento que foi quebrado no Éden. Jesus morreu por você e por mim para te dar livre acesso a Deus. Jesus morreu por você e por mim para nos fazer herdeiros com Cristo. Agora o que é de Cristo é seu. Agora você tem o privilégio. Você não chama Deus de Deus, você chama Deus de Pai. Ele te adotou por causa da morte do seu filho, que tomou o lugar de Barrabás. É isso que Cristo fez por mim e por você. Essa história é a minha história e a sua história. Aí, para finalizar, nós temos a escolha de Pilatos, porque o texto termina, versículo 15, desejando agradar a multidão. Desejando agradar a multidão. Isso aqui é irônico, porque aquele governante livre, que podia fazer o que ele quisesse, ele acaba sendo forçado a fazer aquilo que ele não queria, porque ele queria agradar a multidão. Jesus, que estava preso, Jesus, que estava incapaz de fazer qualquer coisa, ele sai livre, porque ele só queria agradar o Pai. É assim que acaba isso aqui. Mas a escolha de Pilatos é a minha escolha e a sua escolha, é a escolha que nós temos que fazer. Por quê? Porque Pilatos ele entendia uma coisa, que para soltar Jesus, para tomar o lado de Jesus, ele ia ter que fazer uma escolha, e essa escolha ia custar muito caro para ele. Ia custar na sua reputação, ia custar da política, ia custar muito caro, um preço muito alto para ele pagar, para ter Jesus, para libertar Jesus. Servir a Cristo, meus irmãos, você vai ter que pagar um preço. Essa escolha, a escolha de Pilatos continua sendo feita hoje. Você quer ou não? Porque vai ter um preço para pagar. E sempre servir a Deus vai ter um preço. Mas eu posso garantir para vocês uma coisa: não servir tem um preço muito maior. Servir a Deus sempre vai te custar. E vai custar muitas vezes muito caro. Mas não servir, não temer, não amar, não se submeter a Deus, vai ter um preço ainda muito maior. Qual que vai ser a sua escolha? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é maravilhosa. Ela é maravilhosa, Senhor. Obrigado. Obrigado pela palavra do Senhor que nós tivemos o privilégio de estudar aqui hoje. Nos ajuda, Pai, a viver e a temer o Senhor e somente o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a todos os dias, a sempre pagar o preço que tiver que ser pago, para continuar andando em fidelidade com o Senhor, ao Senhor. E nos dá graça, Senhor, para viver assim. Mas nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque nós éramos Barrabás.
E Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, veio, trocou de lugar conosco e nos deu uma nova identidade, uma nova família e o direito de te chamar de Pai. Os nossos pecados foram pagos, nós fomos justificados, nós fomos redimidos. Nós temos paz com o Senhor, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. E nós oramos por todos aqueles, ó Pai, que estão ao nosso redor, que continuam gritando, crucifica-o, crucifica-o, que odeiam a Jesus, que odeiam a Ti. Pedindo ao Senhor, Pai, que aquilo que o Senhor fez em nós, a graça que nos alcançou, venha alcançar aqueles que nos cercam. Que o amor que transformou o nosso ódio em amor por Ti, venha ser transformador na vida daquelas pessoas que nos cercam. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.